Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos para se inscrever. Nos conceda esse voto de confiança. Se futuramente vocês não gostarem do canal, cancele a inscrição. Mas é importante nesse momento, o qual o Vasco da Gama passa por adversidades, que a gente se una. Deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Meus amigos, um dia aí repleto de notícias, várias mudanças aí no departamento de futebol. Acabou hoje a preparação para o jogo contra a equipe do Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. A gente vai falar aqui sobre a situação da Centauro. A Centauro, mais uma vez, sacaneando, achincalhando o Vasco da Gama. Vamos abordar a falta de representatividade que impera hoje no Vasco da Gama e, sobretudo, iremos falar sobre a situação das eleições do Vasco da Gama. Meus amigos, primeiramente com relação ao jogo de amanhã. Jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda às 21h05 no Raulino de Oliveira, na cidade do Aço, lá em Volta Redonda. Está confirmado, o Vasco da Gama vai novamente com uma equipe alternativa. O Vasco busca, através da sua garotada, uma reabilitação no campeonato carioca. E, meus amigos, o Vasco, para essa partida aí, vai ter a transmissão da Record Rio, então as pessoas poderão ver em rede aberta aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, hoje foi um dia repleto de notícias no departamento de futebol do Vasco da Gama. O Vasco fez um acordo aí com Gustavo Torres. Gustavo Torres deixa o Vasco da Gama e foi assinada uma rescisão de contrato amigável. Portanto, Gustavo Torres volta à equipe colombiana ao Atlético Nacional. Amigos, duas situações que chamaram a atenção hoje. Leandro Castan segue com a situação indefinida no Clube de Regatas Vasco da Gama. Castan e diretoria ainda não chegaram num acordo comum. O Vasco deve uma grana para o Castan, contrato do Castan termina em 2022, então o Vasco tenta aí uma rescisão com o Leandro Castan e as partes tentarão chegar a um acordo aí, que seja em benefício de ambos. Lembrando que o Leandro Castan recebeu algumas propostas do futebol brasileiro e tudo indica que o desgaste do Castan deve selar o seu desfecho em São Januário. Chamou a atenção também a situação de Iago Pikachu, porque Iago Pikachu ganhou mais uma semana de folga e não está mais nos planos do Vasco da Gama. Perfeito? O time do Vasco da Gama, que está de folga, se reapresentará na segunda-feira e o Pikachu ganhou mais uma semana de folga. Deixa aí o pensamento de vocês. Amigos, muito se falando da questão de reforços no Vasco da Gama. Esses reforços aí, Chico, Hugo Moura, eu gostaria de saber
a opinião de vocês. Rato! Gostaria que vocês colocassem nos comentários se algum desses atletas aí estaria à altura do Vasco da Gama e se vocês contratariam, por exemplo, o Juninho, do Fortaleza, jogador que tem sido especulado no Vasco da Gama. Amigos, vergonhoso a sacanagem que a Centauro fez com o Clube de Regatas Vasco da Gama. A Centauro do Plaza Shopping em Niterói está vendendo camisas do Vasco da Gama com etiquetas do Mulambo da Gávea. Isso não pode acontecer. Lembrando que a Centauro já sacaneou o Vasco da Gama naquele episódio que vazou as camisas no dia da apresentação do enxoval da capa. Então a diretoria do Vasco precisa notificar e também processar, porque o Campelo deixou essa situação para lá quando a Centauro sacaneou o Vasco. E eis que está sacaneando mais uma vez. E é aí que eu falo, meus amigos, falta representatividade no Clube de Regatas Vasco da Gama. Ninguém defende essa instituição. Essa instituição está jogada aí às traças, porque esses golpistas aí não têm compromisso com nada. Por isso que essa situação no TJRJ precisa ser resolvida o mais rápido possível. O Vasco tem pressa, o Vasco precisa de um presidente que se doe, um presidente que lute pela instituição, meus amigos. Hoje, mais uma sexta-feira, cadê os salários que não foram pagos? E a gente vem cobrar aqui, mais um final de semana, os funcionários do Vasco, a Deus dará, e na expectativa de que 50, isso mesmo, 50 funcionários, 50%, melhor dizendo, 50% do quadro funcional do Vasco da Gama será demitido. E quero dizer para vocês, para toda essa bagunça, para toda essa sacanagem, só com a implantação do projeto Somamos, com o Levenciano presidente, para a gente sair dessa masmorra, dessa situação inóspita a qual o Vasco da Gama está vivenciando. O clube, o seu sócio, o seu torcedor não merece mais isso, gente. A gente não merece viver dessa forma, sendo zoado, achincalhado, igual temos sido. E essa situação aí da Centauro só demonstra aí o quanto que o Vasco está mal representado. Porque se o Alexandre Campelo lá atrás tivesse tomado as medidas pertinentes contra essa empresa aí, a mesma, né, não teria agido dessa forma. Vergonha, vergonha e mais vergonha. Certo, torcedor do Vasco? Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela consideração. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Tamo juntos.